a todos, eu sou a Tita, bem-vindos aqui ao canal do Parecer das Coisas. Hoje estou aqui para mais um vídeo de opinião, mas já sabem, antes de passarmos às opiniões propriamente ditas, o pedido habitual, por favor, subscreverem o canal, porem like, partilharem, comentarem, tudo isso é mesmo muito importante para o meu canal continuar a crescer e chegar a mais pessoas. O primeiro livro que eu tenho para vos falar é então Mademoiselle Chanel. Eu já li uns 3 ou 4 livros deste autor. Li o Lucrécia Borgia e depois li 2 aqui, baseados aqui numa série do estudo que o autor tem, mas também não os li, acho que li 2 e não os li por ordem, e acho que são 3 ou 4, mas pronto. E são romances históricos, eu gosto muito. E sempre achei que, lá está, com essas leituras que fiz, o autor tinha uma escrita muito fluida e que era muito fácil de acompanhar a história. Peguei então neste Chanel, que já estava cá em casa há algum tempo. O livro é relativamente grande, não vos vou negar. Isto tem, deixem cá ver, tem 470 e, sem contar aqui com os agradecimentos, 473 páginas. Eu confesso que pensei que ia demorar a ler, porque lá está, era um livro maior, achei que ia precisar aqui de algum tempo. Mas a verdade é que a escrita do autor é tão fluida e os capítulos também são relativamente pequenos, que foi muito fácil ler o livro. Eu comecei a ler, aliás, eu comecei a ler este livro ainda no domingo, portanto o último domingo de abril, li cerca de 100 e poucas páginas e depois na segunda-feira, dia 1, foi feriado e aproveitei o dia para ler e acabei o livro todo. Portanto eu li aqui mais de 300 páginas num dia, porque o livro faz-nos avançar e é basicamente, lá está, eu estou aqui a banhar e ainda não falei do livro, mas como o título diz, é então Mademoiselle Chanel e nós vamos conhecer então aqui a história aqui daquela que foi conhecida, mais conhecida como Coco Chanel, mas cujo nome dela era Gabrielle, ela era Gabrielle Chanel. Estava só a confirmar se era mesmo Gabrielle, eu tinha ideia que sim. E nós vamos conhecer aqui a vida dela desde a sua infância. Ela era de uma família mais pobre, ela passou algumas dificuldades em pequena e depois o pai era uma espécie de caixeiro viajante, passava muito tempo fora de casa e com a morte da mãe, eles eram 5 irmãos, portanto 3 raparigas e 2 rapazes, e com a morte da mãe a Gabrielle tinha, se não estou em erro, 12 anos, eles acabam por serem separados. O pai concorda aqui com umas tias da mãe que o melhor é então os rapazes irem para alguns agricultores, de forma a ganharem o seu sustento, e as raparigas irem então para um convento. E assim foi. E é aí no convento também que Gabrielle começa a notar que tem então aqui talento para a costura. E que vai mostrando aqui um bocadinho o seu dom. E depois lá está, através também de contactos, que depois de relacionamentos que Chanel vai tendo aqui com homens, ao qual para a sua família e para a família, entretanto que depois, mais tarde, ela começou a ter algum contacto com família do lado do pai. Não é vista assim com muito bons olhos, mas que ela foi, sem dúvida, uma mulher muito determinada naquilo que queria no seu trabalho. Isso não se pode negar. Eu gostei muito de... lá está, eu sabia que era Chanel, que é a Casa Chanel, que era aqui um ligado, então está, toda a gente sabe, ligado à moda, o famoso também perfume Chanel No. 5. E portanto é aqui uma história, se bem que lá está sempre aqui algumas coisas mais ficcionadas, mas dá-nos aqui um relato da vida desta mulher, esta mulher que acabou também por romper aqui aquilo que seria expectável numa mulher, e ela não concorda com isso, ela quer mesmo abraçar aqui o trabalho, ela é caçada com o trabalho, a forma como ela quer ser também aqui independente, e criou também aqui as suas roupas para haver aqui mais liberdade em termos de corpo, os corpos não estarem aqui então naquele, como é que se chama, nos partilhos, e portanto serem mais simples de usar, mais fáceis, e portanto foi muito bom conhecer então aqui um pouco mais da vida desta mulher. Eu gostei mesmo bastante, fiz uma grande leitura
Eu vou dar 4 estrelas. Acho que não foi o suficiente para chegar às 5, mas ainda assim umas 4 estrelas bastante gordas. Foi uma leitura que eu fiz muito facilmente e que gostei muito. Mas não sei se é também pelo caráter dela. Ela não foi uma pessoa também muito... que eu acho que seja muito fácil de gostar. Ela tem aqui algumas particularidades, mas ainda assim gostei muito mesmo da leitura e achei mesmo muito, muito interessante. O segundo livro, também aqui dentro do romance histórico, mas então de um autor português, O Almirante Português, de Jorge Moreira da Silva. E aqui vamos acompanhar a história de Dom Domingos Moreira de Freire, que foi um marquês português e que fez parte então aqui ligado então aqui ao exército, à marinha, e que fez parte então aqui, foi almirante, como o título diz. Ele teve em Nápoles em missões, e confesso que era algo que eu desconhecia, não conhecia, nunca tinha ouvido falar nesta personagem, e abarca aqui também um período que tem a ver também aqui com a Revolução Francesa, a parte também aqui de alguma, quando houve também como é que se chama? As invasões francesas em Portugal. Eu achei a parte histórica interessante, sim. Temos também aqui um grande contacto com o Lord Nelson, que é muito conhecido, mas a verdade é que em termos de história, aqui em termos de cronologia, o livro não é muito grande, tem 300 e poucas páginas. Portanto, isto aqui, portanto, é a campanha do Mediterrâneo ao lado da esquadra britânica do Lord Nelson. E é esse que acaba por ser aqui então o ponto mais forte da narrativa. A questão é que o livro aborda aqui vários anos e para mim foi um bocadinho confuso perceber em que sítio é que estávamos. E quando for dizer em que sítio é que estávamos, refiro-me cronologicamente, porque nós temos aqui vários saltos na ação, muitos mesmos, e que não são totalmente perceptíveis. O autor salta aqui de cena, de espaço temporal, de cena, e que para mim isso foi muito, muito complicado. Em termos de escrita, é uma escrita bastante acessível. Não senti, às vezes há aquelas mais rebuscadas, mas não, achei fácil. Eu senti, foi lá está, a falta dessa contextualização temporal, em que período específico é que estávamos, porque às vezes tínhamos mesmo aqui saltos de meses ou de anos e para mim não foi perceptível. E foi algo que é feito durante várias vezes. Isto é um livro que acaba por termos aqui cerca de 30 anos, mais ou menos. É claro que não vamos acompanhar os 30 anos todos seguidos, não, mas estes saltos não foram todos perceptíveis e às vezes também já tínhamos saído do local anterior, local físico, já estávamos noutro, e para mim isso foi confuso. Eu vou dar 3 estrelas por isso, porque acho que sentia falta, por exemplo, nem que fosse aqui, por exemplo, no início dos capítulos, deixem-me mostrar, por exemplo, assim no início do capítulo, tem, por exemplo, o local e a data, quanto mais não fosse o ano temporal. Para mim tinha resultado melhor do que estar a tentar perceber depois ao longo da narrativa onde é que estávamos. Espero que não esteja a ficar confuso. Temos também aqui uma história, que essa história é fictícia, com personagens fictícios, aqui relacionadas com o Federico e com o Farouk. E quem leu o livro vai perceber de que personagens estou a falar, e que eu concretamente, o episódio direto do Farouk e de Federico, eu achei que também poderia ter sido desnecessário aqui da ação, não trazia aqui assim nada de muito que eu dissesse, uau, faz muito sentido. Para mim não, achei que essa parte era dispensável. Eu confesso que esta parte aqui, destes saltos temporais não serem tão explícitos, confesso que isso prejudicou mesmo a minha leitura. Eu vou então ficar por aqui. Eu não sei se leram algum dos livros, se conheciam algum, se não, digam. Este autor, o Gottner, tem vários livros relacionados aqui dentro do romance histórico. Não sei se leram este ou algum desses.
E aqui o autor do Jorge Moreira da Silva, confesso que não sei se tem mais algum livro, se não, mas digam-me se conheciam, se leram, contem-me tudo cá em baixo. Eu vou então ficar por aqui, um grande beijinho e até ao próximo vídeo.